Boa noite a todos e a todas. É com grande prazer que nós iniciamos o semestre abrindo o projeto Cesta Básica, né, que é uma feliz criação do professor Solimar de Oliveira Lima, e que hoje, né, conta com a subcoordenação do professor Pancácio e a grande colaboração de todo o grupo de alunos do Departamento de Economia da Universidade Federal do Piauí. Para a nossa grande felicidade, hoje nós temos o prazer de receber o professor Dr. Luiz Oureiros, um grande macroeconomista, professor da UNB, que tem desenvolvido excelentes teorias de desenvolvimento macroeconômico, desenvolvimentista, e nesse sentido, né, o principal elemento da nossa palestra, o professor Oureiros, eu passo a palavra, né, para o professor Juliano coordenar, né, o debate e que a gente aproveite muito bem os grandes ensinamentos que vamos receber agora. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite, professor Samuel, filho, obrigado pela oportunidade. Parabenizo também o Departamento da Universidade Federal do Piauí de Economia. É uma alegria receber hoje o professor e amigo José Luiz Oureiro. Eu digo assim porque tive a oportunidade de conviver com ele por quase 3 anos na Universidade de Brasília, onde eu fiz o meu curso de doutorado em economia, né? E tem uma história curiosa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a seguinte: quando eu decidi vir aqui para fazer o concurso na Federal do Piauí, isso era em março de 2019, pouco antes eu pensei, bom, tem que procurar algumas pessoas que saibam bastante sobre os assuntos que podem cair na prova. E aí, claro, tinha assuntos de macroeconomia, procurei o professor Oureiro. Aí ele, gentilmente, como sempre, né, me disse, vai na minha sala, nunca tinha ido. Aí eu cheguei, um final de tarde lá, na UNB, né, ele disse, segue a música clássica. Ele tem esse hábito de escutar, né? Aí segui, cheguei na sala dele lá, depois de caminhar muito, ele me recebeu super bem, tivemos uma ótima conversa, ele me passou bons materiais, deu alguns bons conselhos, e bom, para a alegria de muitos discentes e talvez desespero de alguns, eu estou aqui hoje. Então eu devo muito isso a esse bom amigo e excelente profissional, dispensa comentários, né, o trabalho que ele vem fazendo aí ao longo de décadas, apesar de ser um guri, né? Então é uma satisfação enorme para todos nós e para mim pessoalmente recebê-lo aqui. Depois que eu passei no concurso ainda, só para comentar mais um ponto assim de bastidor, já tinha passado, era metade para o final de 2019. Aí, certo dia, tomávamos um café e disse, professor, eu deveria ir lá na Universidade Federal do Piauí, tem um evento lá que o pessoal apresenta, tal, era a cesta básica. Aí disse, não, eu vou sim. Aí disse, não quer ir talvez agora? Agora é um tal de BR-Obró, eu não conhecia, né? Agora já é o meu terceiro BR-Obró aqui. E aí disse, não, eu vou só se for no primeiro semestre, então, que é mais fresco. E eu, né, junto com a equipe toda, consegui trazer ele no BR-Obró, vejam vocês. Ainda que virtualmente, né, ele está lá em Brasília. Então, dito isso, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo extenso que tem o professor Oureiro. Não haveria tempo suficiente para a gente repassar aqui. Qual que é a biografia acadêmica do professor Oureiro? Ele é bacharel em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde formou em 1992. Tem um mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, em 96, e concluiu o doutorado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2000. Atualmente é professor associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, pesquisador nível 1B do CNPq, membro sênior da Post-Keynesian Economic Society e líder do grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, do qual tenho também a alegria de participar. Esse grupo é cadastrado no CNPq. É autor dos livros Macroeconomia do Desenvolvimento, uma perspectiva keynesiana, pela editora LTC, em 2016, Macroeconomia Pós-Keynesiana, Crescimento e Distribuição de Renda, pela editora Alta Books, publicado em 2018,
e Macroeconomia da Estagnação Brasileira, também pela Alta Books, publicado agora este ano, já aí fazendo um merchandising, né, uma propaganda mais do que positiva aí para todos nós. Este último escrito em coautoria com Luiz Fernando de Paula, professor também de economia, né, muito conhecido, que também tem dado grandes contribuições aí às ciências econômicas em geral. E, por fim, o professor Loureiro também tem aí uma característica, né, um ponto importante, que ele ganhou o Prêmio Brasil de Economia na categoria livro, isso em 2017 e 2020. Dito isso, sem me alongar, então eu passo a palavra ao professor Loureiro, a quem cumprimento e deixo meus cumprimentos a todos que vieram assistir, né, numa sexta-noite, poderiam estar bem em casa, tomando uma gelada, fazendo outra coisa, mas vieram se nutrir de conhecimento de excelente qualidade. Então, parabenizo a todos nós, e em especial o professor Loureiro por nos dar essa oportunidade de compartilhar com a gente seus conhecimentos. Uma boa palestra a todos. Bom, boa noite a todas e todos. Muito obrigado, Juliano, pela gentil apresentação. Quero agradecer ao gentil convite do Departamento de Economia da Universidade Federal do Piauí para estar fazendo essa apresentação hoje, né? Quer dizer, a pandemia do coronavírus tem seus aspectos negativos, mas também tem os aspectos positivos. Quer dizer, muitas vezes é difícil, né, a gente ter tempo para fazer um deslocamento, né, de Brasília para uma outra cidade, porque implica deslocamento até o aeroporto, 2, 3 horas de voo, você acaba perdendo 2 ou 3 dias de trabalho, né? Então, certamente que talvez fosse mais difícil, né, eu conseguir um tempo na minha agenda, né, para estar falando com vocês. Agora, com o método virtual, eu estou falando da sala de jantar da minha casa, tá? Então, é muito confortável. Quer dizer, lógico que o calor humano sem dúvida nenhuma, importante, mas, bom, pelo menos eu já estive em lugares virtualmente que dificilmente eu estaria presencialmente. Bom, então, esse é o lado bom da pandemia, né? Bom, mas me convidaram não para falar sobre a pandemia, mas sobre macroeconomia, então eu vou, já sem demoras, compartilhar a minha apresentação, né? Estão conseguindo ver? Peraí, compartilhar. Tela inteira. Vai. Tá, Juliano, tá conseguindo? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Ainda não, professor. Quando o senhor terminar de subir o arquivo, aí eu consigo colocar na transmissão. Ah, mas é porque eu já estou com ele aberto no meu computador. O senhor vai ter que colocar em compartilhar. Peraí, deixa eu começar de novo. Vamos lá, começar. Compartilhar. Aí tem que compartilhar a tela, é isso? Isso, tem que compartilhar a tela. Clica. Okay. Aí ele vai mostrar uma opção tela cheia, janela ou uma guia do Chrome. Tá, eu quero tela cheia. Pronto, aí é só marcar... Ou janela, não, janela é melhor. Janela é melhor, pronto, já sei. Pronto. Pronto, agora sim. Tá funcionando? Escolheu a janela. Tá funcionando. Só um segundo. Tá. Ok, meu caro? Tá aparecendo? Perfeito. Funcionando. Funcionando? Ok, pessoal. Então, o título é Os Desafios Macroeconômicos da Pandemia, né? Bom, a minha apresentação vai estar estruturada em 4 partes. A primeira parte, nós vamos tratar do tema da estagnação secular pré-pandemia, quer dizer, antes da pandemia do coronavírus, já se discutia sobre a necessidade de mudanças na macroeconomia, na teoria macroeconômica e na condução da política macroeconômica. E essa sessão é baseada numa conferência que foi feita no Peterson Institute, em Washington, em 2017,
que depois foi editada na forma de livro em 2019, pelo Blanchard e pelo Summers, né, em que eles discutiam se a mudança na macroeconomia viria na forma de uma evolução do pensamento macroeconômico ou de uma revolução, né? Bom, na segunda parte, vamos discutir a crise do neoliberalismo, né, que se desenvolve, ou que se dá de duas formas, com o retorno do keynesianismo e do desenvolvimentismo. Na terceira parte, eu vou fazer uma analogia com uma série da Amazon Prime, eu não sei quantos de vocês já viram, que é The Man and the High Castle. The Man and the High Castle é uma série da Amazon Prime, baseada num livro homônimo, publicado nos anos 60, que fala de uma distopia, né, que seria uma realidade alternativa em que a Alemanha e o Japão ganham a Segunda Guerra Mundial, né? Então, quer dizer, por trás desse livro tem uma teoria da física, quer dizer, não é ainda exatamente uma teoria, mas especulações na física sobre a possibilidade de existência de multiverso, então, de universo paralelo, etc, etc. Bom, o que isso tem a ver com o debate macroeconômico no Brasil? Bom, tem a ver é que, do meu ponto de vista, e como pretendo convencê-los e convencê-las nesta noite, o debate macroeconômico no Brasil se passa num universo paralelo, ou seja, não tem nada a ver com o que é discutido no planeta Terra sobre macroeconomia. Ou seja, os nossos economistas estão no universo paralelo do The Man in High Castle. E, por fim, vamos falar sobre a agenda macroeconômica pós-Covid-19, né? E aí, basicamente, para o Brasil, né? Vamos falar da questão do teto de gastos, retomada do investimento público, também vou falar um pouquinho o que está acontecendo com a inflação, que, enfim, está todo mundo preocupado, né, com o comportamento da inflação nos últimos meses, enfim, vai ser isso. Creio que será divertido. Né? Bom, eu vou começar com uma epígrafe do economista argentino Raul Prebisch, que é esta figura simpática que está no canto esquerdo da tela. Raul Prebisch foi o maior economista da América Latina, foi o primeiro gerente-geral do Banco Central da Argentina, foi o primeiro diretor da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, foi o primeiro diretor da UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento Econômico, né, e é conhecido por ter desenvolvido a teoria da deterioração dos termos de troca, né, e é o pai, né, do chamado pensamento estruturalista latino-americano. Então, essa frase do Prebisch tem muito a ver com o que nós vamos discutir hoje. Em matéria econômica, as ideologias costumam seguir com atraso os acontecimentos ou mesmo sobreviver por muito tempo a eles. Segunda epígrafe agora do Prêmio Nobel de Economia Paul Romer, né, que é um economista que não pode, que tem evidentes credenciais convencionais, neoclássicas, mas essa citação dele é muito interessante, eu vou ler em inglês. In the last 3 decades, the methods and conclusions of macroeconomics have deteriorated to the point that much of the work in this area no longer qualifies as scientific research. Ok. Então tá aí o livro, né, que eu tinha falado para vocês, Evolution or Revolution, Rethinking Macroeconomic Policy After the Great Recession, né, que é editado pelo Olivier Blanchard e pelo Lawrence Summers. Qual é o objeto da discussão nesse livro? Bom, na introdução, escrita pelo Blanchard e pelo Summers, eles afirmam que a macroeconomia estaria passando por eles perguntam, melhor dizendo, a pergunta fundamental é: a macroeconomia estaria passando por uma evolução ou por uma revolução em função das lições duramente aprendidas após a crise financeira internacional de 2008? Então, essa é a pergunta fundamental do livro Evolution and Revolution, Rethinking Macroeconomic Policy After the Great Recession, editado por Olivier Blanchard e Lawrence Summers, o qual traz uma coletânea de 23 artigos
apresentados nos anais da 4ª Conferência Rethinking Macroeconomic Policy, realizada pelo Peterson Institute for International Economics, na cidade de Washington, D.C., em outubro de 2017. Bom, o livro trata das lições aprendidas sobre a condução das políticas fiscal e monetária, bem como sobre a regulação do sistema financeiro, o impacto da desigualdade no crescimento econômico de longo prazo e relações econômicas internacionais. Na introdução do livro, que é escrita por Blanchard e Summers, constata-se que a lição fundamental proporcionada pela crise de 2008 é, na sua essência, um retorno aos aspectos centrais da Revolução Keynesiana. As economias de mercado são inerentemente instáveis e não possuem mecanismos automáticos de autocorreção. Nesse contexto, a adoção de políticas monetária e fiscal expansionistas por parte dos países desenvolvidos foi essencial para evitar que a grande recessão de 2008 não se tornasse numa depressão similar, ou talvez até mesmo pior, do que a ocorrida em 1929. Keynes, o velho mestre, está de volta. Em função dessa constatação, pode parecer um contrassenso questionar se a macroeconomia estaria passando por uma evolução ou por uma revolução. Talvez o mais correto seria dizer que a macroeconomia estaria voltando à ortodoxia prevalecente no pensamento econômico até o início da década de 70, quando se iniciou a chamada Contra-Revolução Novoclássica, liderada por Robert Lucas e Thomas Sargent, o primeiro dos quais chegou a escrever um artigo acadêmico em 1979, afirmando que o tempo da economia keynesiana havia terminado. Sobre Robert Lucas, aqui eu vou fazer um pequeno parênteses. O Lucas esteve no encontro de economia da ANPEC em 1994, na cidade de Florianópolis. Foi o primeiro encontro que eu participei, eu ainda era aluno do programa de mestrado de economia da PUC-Rio, né? E eu fui, basicamente a PUC pagou para todos os alunos que quisessem ir assistir o encontro da ANPEC, enfim, então eu fui, né? E o tema da palestra do Robert Lucas era The End of Macroeconomics. Eu, macroeconomista, bom, vou ver o que esse fulano tem para dizer sobre o fim da macroeconomia. Bom, o que ele faz é apresentar um modelo de equilíbrio geral, né, em que ele calibra o modelo, né, e aí ele mostra que se os ciclos econômicos fossem eliminados, o ganho de bem-estar para cada habitante dos Estados Unidos seria equivalente a $4,30, o que na época correspondia ao preço de um Big Mac. Né? Então, no fundo, o que o Robert Lucas estava dizendo, né, nas entrelinhas, é que a macroeconomia era simplesmente um ramo irrelevante, né, da economia, que, na verdade, a gente deveria se preocupar só com o crescimento econômico, né, ou com a economia, enfim, microeconomia, mas a macroeconomia não tinha nenhuma serventia. Bom, eu acho que o Lucas estava redondamente enganado. Ok. Bom, o que Blanchard e Summers têm em mente quando falam sobre evolução ou revolução está relacionado, no entanto, com o grau de heterodoxia necessário na condução da política macroeconômica. Para eles, o caso em que a macroeconomia passaria por uma evolução seria uma situação na qual a política macroeconômica deixa de ser guiada pelo chamado consenso macroeconômico dos anos 1990 a 2000. O que é esse consenso macroeconômico? É a ideia de que a política macroeconômica teria que ser pautada no tripé: metas de inflação, política fiscal direcionada quase que exclusivamente para a sustentabilidade da dívida pública e liberalização dos mercados financeiros. E passaria a ser pautada pela necessidade de se criar mecanismos de estabilização capazes de lidar com os efeitos dos choques recorrentes sobre as economias capitalistas. Ou seja, no fundo, estamos dizendo o seguinte: olha, a política fiscal está de volta, né? Quer dizer, nós passamos décadas no Brasil discutindo política fiscal só do ponto de vista da estabilização da dívida pública, nunca do ponto de vista
que Keynes tinha pensado, né, como um instrumento poderoso para fazer com que a economia opere o mais próximo possível numa situação de pleno emprego. Quer dizer, essa função da política macroeconômica foi esquecida, né, ao longo dos anos, e a política fiscal virou basicamente uma política que se resume a gerar o superávit primário necessário para estabilizar e reduzir a dívida pública com proporção do PIB, porque se a dívida pública com proporção do PIB aumentar, então nós vamos, em algum momento, ela se torna insustentável, e aí a gente entra num buraco negro e não sabe o que acontece. Né? É um pouco a história essa, nós vamos voltar a esse ponto, né? Mas o fato é que, com a crise de 2008, essa narrativa perdeu. Né? Bom, nesse cenário, descrito pelo Blanchard e Summers, a política fiscal assumiria um papel mais importante na estabilização do nível de produção, fazendo com que a meta de consolidação fiscal dos países envolvidos seja atingida em horizontes mais longos de tempo. A regulação financeira induzida após a crise de 2008, por seu turno, deveria sofrer ainda alguns ajustes marginais para reduzir a frequência e a intensidade das crises financeiras. Esse cenário que eles estão descrevendo é o cenário de evolução, ou seja, a macroeconomia, então, deixaria o consenso macroeconômico de lado, passaria a dar importância para a política fiscal como instrumento de estabilização, né? Após o choque ocorrido em 2008, também se daria mais atenção à regulação financeira, ou seja, aquele frenesi de desregulamentação financeira ocorrido, né, nos anos 70, 80 e 90, foi substituído por uma cautela cada vez maior, né, com o funcionamento dos mercados financeiros, que teriam que ser supervisionados mais de perto pela autoridade monetária. Enfim, esse seria o cenário de evolução. Bom, no cenário de revolução, as mudanças teriam que ser muito mais profundas. Esse cenário contempla o caso no qual a estagnação secular, que certamente vocês devem ter ouvido falar desse termo em 2019, né? Era muito comum, né? Era um tema que estava sendo bastante debatido na Europa, também nos Estados Unidos, né? O que é essa estagnação secular? Ela é entendida como resultado de uma insuficiência crônica de demanda por parte do setor privado. Bom, essa insuficiência crônica de demanda por parte do setor privado poderia exigir, como acabou acontecendo, taxas de juros nominais cada vez mais negativas. Antes da crise do Covid-19, o Banco Central Europeu, na sua taxa de juros de curto prazo, ou seja, na sua Selic, já estava com uma meta de taxa de juros de curto prazo nominal de menos 0,4% ao ano. Ou seja, nós já tínhamos taxas de juros negativas. As taxas de juros dos títulos da dívida pública alemã de 10 anos de prazo de maturidade, as taxas de juros nominais estavam negativas. Ou seja, vocês já perceberam o que significa uma taxa de juros negativa? Significa que o credor paga para o devedor. Ou seja, que o governo pode emitir dívida e ainda ser remunerado pelo setor privado. É disso que se trata. Taxa de juros nominal negativa. É algo que nunca foi visto na história do capitalismo. É uma disfunção total. Ou seja, você inverte, né, o que, vamos dizer assim, seriam as leis normais, né, ou naturais do sistema capitalista. Ou seja, ao invés do devedor pagar para o credor, é o credor que paga para o devedor. Né? Bom, mas, então, nesse cenário de estagnação secular, que exigiria taxas de juros cada vez mais negativas, ou ainda poderia exigir, né, como complemento, uma inflação de ativos, né, uma bolha especulativa e expansão do crédito em ritmos insustentáveis para que o nível de produto seja mantido mais ou menos próximo do potencial. Nesse cenário, dizem o Blanchard e o Summers,
a condução da política monetária teria que ser radicalmente modificada, por intermédio da adoção de metas de inflação mais altas, passando de 2% ao ano para 4% ao ano nos Estados Unidos e na área do euro. Bom, de uma certa forma, foi o que o Jerome Powell fez ano passado. O Jerome Powell anunciou, ele que é o presidente do Federal Reserve, anunciou que o Banco Central americano passaria a tolerar taxas de inflação mais altas do que 2% ao ano durante um certo período de tempo. Porque antes disso, os Estados Unidos trabalhavam com uma meta de inflação de 2%. Isso significava que, na verdade, o teto de inflação era 2%. Então, toda vez que a inflação, né, ameaçava furar o teto, enfim, o comportamento do Federal Reserve era de subir a taxa de juros para esfriar a economia e, assim, manter a taxa de inflação abaixo de 2%. O que o Jerome Powell argumentou é que, desde a crise de 2008, que a taxa de inflação nos Estados Unidos tinha ficado sistematicamente abaixo de 2% e que, portanto, ele passaria a considerar a meta de 2% como uma meta de longo prazo. Ou seja, isso significa que, se durante vários anos a inflação ficou abaixo de 2%, isso significa que ela poderia ficar alguns anos acima de 2%, para que a média de longo prazo fosse 2%. Ok? Bom, por outro lado, a política fiscal teria que abandonar a preocupação com a consolidação fiscal, pois a geração de grandes déficits fiscais será absolutamente necessária para sustentar a demanda agregada e, assim, evitar uma excessiva alavancagem e tomada de risco por parte do setor privado, né? Necessária para produzir a inflação de ativos requerida para a sustentação da demanda de consumo das famílias, o que poderia desencadear outra crise financeira de grandes proporções. Por fim, medidas mais dramáticas de regulação financeira seriam necessárias para redefinir o escopo e a magnitude do sistema financeiro. Ok. Bom, o segundo ponto é sobre a crise do neoliberalismo. Bom, afinal de contas, o que é neoliberalismo? Neoliberalismo é um termo que, especialmente a partir do final dos anos 1980, tem sido empregado em economia política e economia do desenvolvimento, em substituição a termos anteriormente utilizados, tais como monetarismo, neoconservadorismo, consenso de Washington, reforma do mercado, numa perspectiva crítica, né, para descrever o ressurgimento de ideias derivadas do capitalismo de laissez-faire, né, apresentadas pelo liberalismo clássico, e que foram implementadas a partir dos anos 1970 e 1980, com os governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Seus defensores advogam em favor de políticas de liberalização econômica extensas, como as privatizações, austeridade fiscal, desregulamentação, livre comércio e o corte das despesas governamentais, a fim de reforçar o papel do setor privado na economia. Como vocês podem ver, é essa agenda que o Brasil está implementando desde 2016. Exatamente igual. Exatamente isso. Bom, e é essa agenda que fracassou no mundo. Por isso que eu digo que nós vivemos num universo paralelo, né? Bom, vamos começar com o fracasso das privatizações, né? Aqui no Brasil, se cogitou até mesmo o absurdo de privatizar a Casa da Moeda. Não que a Casa da Moeda seja relevante, né? Inclusive, o Alexandre Schwartzman, com a desonestidade intelectual que lhe é característica, chegou a me acusar nas redes sociais de dizer que a Casa da Moeda não pode ser privatizada porque então o Brasil estaria abrindo mão da sua política monetária. É de uma desonestidade inacreditável, razão pela qual eu estou processando no Conselho de Ética do Conselho Regional de Economia de São Paulo, né? E, enfim, que estão sentando em cima do processo, mas em algum momento ele vai ter que responder pela mentira e calúnia que contou a meu respeito. Mas
A Casa da Moeda, só para deixar claro, é uma grande gráfica, né? A única coisa que ela faz é imprimir notas de cédulas de real. Imprime os passaportes também, né? Quer dizer, ela não conduz política monetária. Mas por que eu digo que é um absurdo? Em primeiro lugar, que o argumento usado para privatização é absurdo. O argumento usado é, não, mas daqui a um pouco não vai ter mais papel moeda, então a gente vai ter a Casa da Moeda, então vamos privatizar. Mas se não vai ter mais demanda por papel moeda, por que o setor privado vai querer comprar um negócio que daqui a um pouco vai acabar? Tem uma coisa meio esquisita nisso. Tá? Em segundo lugar, que o valor arrecadado seria irrisório. Né? Quer dizer, então, em terceiro lugar, isso sim eu coloquei nas redes sociais na época que se pensou essa bobagem, é de que o Brasil estaria passando um atestado de incompetência, no sentido que nós não seríamos capazes nem mesmo de produzir o nosso papel moeda. É algo similar ao que acontece na Venezuela, que não é capaz de produzir o seu próprio papel higiênico. Né? Bom, mantidas as devidas proporções. Mas, voltando aqui para a questão do fracasso das privatizações. O Centro de Estudos em Democracia e Sustentabilidade, do Transnational Institute, sediado na Holanda, mapeou os serviços privatizados que foram devolvidos ao controle público em todo o mundo entre os anos 2000 e 2017. São casos de concessões não renovadas, contratos rompidos ou empresas compradas de volta, em sua grande maioria, de serviços essenciais, como distribuição de água, energia, transporte público e coleta de lixo. Segundo o Instituto, o processo de reestatização ocorreu porque as empresas privadas priorizavam o lucro e os serviços estavam caros e ruins. Na reportagem que eu tirei do site da UOL, lemos o seguinte: a nossa base de dados mostra que as reestatizações são uma tendência e estão crescendo, disse a geógrafa Lavínia Steinfort, coordenadora dos projetos do Transnational Institute, em entrevista ao site da UOL. De acordo com ela, a priorização dos lucros das empresas privadas é, na maioria das vezes, conflitante com a execução de serviços de que a sociedade depende, mas ela afirma que não basta ser pública para ser boa. A gestão pública tem que prestar contas e ser cobrada para garantir que haja um controle democrático efetivo, destacou. Bom, vou só passar rapidamente aqui. Esse é o mapa das reestatizações que ocorreram no mundo entre 2000 e 2017. Quero chamar a atenção de 5 países. Na Alemanha, 348 empresas foram reestatizadas. Na França, 152. Nos Estados Unidos, 67. No Reino Unido, 65. E na Espanha, 56. E nós insistindo numa agenda de privatização, quando o mundo inteiro está fazendo o contrário. Quem está errado? Nós ou eles? Bom, o fim da austeridade fiscal e o retorno da política industrial na Europa Ocidental. Este senhor simpático é o Bruno de Le Maire, que é o ministro da Economia da França. Eu sigo no LinkedIn, né? E aí ele publicou um discurso, né, alguns meses atrás, que eu traduzi para o francês, do francês para o português. Ele diz o seguinte: na política, invocar não é suficiente. Você tem que decidir. A França pode voltar ao crescimento forte e sustentável, desde que seja guiada por uma visão e uma vontade. Devemos, portanto, combinar 2 imperativos: investir, isto é, ver mais longe; proteger, que não é nada além de querer agora. Investir, para garantir o domínio das tecnologias que moldam o nosso futuro. Investir, garantir nossa soberania, sem a qual não há liberdade real. Invista ainda mais para criar cadeias estratégicas de valor em nossos territórios. O desafio é assustador. Podemos pegá-lo? Respondo que já estamos a caminho de ganhá-la, porque protegemos a capacidade de investimento das empresas, reduzindo os impostos sobre a produção e propondo novos financiamentos, porque conseguimos, através da crise, definir novas estratégias industriais onde, atenção, estados e empresas se apoiam. Proteger,
porque defender nossos interesses econômicos e escolha de desenvolvimento é uma causa legítima. Proteção é a outra palavra de ambição. Não é o anúncio do fechamento das fronteiras, da retirada da comunidade. Da proteção ao protecionismo, há a distância entre a ação medida e o reflexo dogmático. Proteção significa equidade de tratamento, respeito aos nossos padrões, afirmação de nossas ambições políticas. Em 2020, a escolha de proteger a economia francesa através do o que proteger, por que defender nossos interesses econômicos e escolha de desenvolvimento é uma causa legítima. Tem sido absolutamente necessário. Devemos ter em mente o princípio que motivou esta decisão, enquanto construir o futuro agora. 2021 será o ano do relançamento. A França foi um dos primeiros países europeus a adotar e implementar um pacote maciço de estímulos de 100 bilhões de euros. O aumento funciona. 26 bilhões de euros já foram desembolsados e estão gerando resultados tangíveis nos territórios. A recuperação nos permite reinventar nosso modelo de negócio, que deve ser mais inovador, descarbonizado e mais justo. Ela se baseia em nossa atratividade, que permanece tão poderosa como sempre, apesar das atuais turbulências. Aproveita a qualidade dos nossos empreendedores que criam, inventam, investem em todas as áreas. Bom, um novo New Deal, quer dizer, o Biden, quer dizer, agora foi um pouco ofuscado, né, por conta desse desastre que foi no Afeganistão, mas existem muitos paralelos que nós podemos fazer entre as propostas econômicas do Joe Biden e o New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Né? O Biden lançou 3 pacotes fiscais. 2 que já foram implementados, quer dizer, quando eu fiz essa apresentação, o segundo ainda estava em negociação, mas ele já foi implementado, e um terceiro que ainda está em negociação. Qual foi o primeiro pacote do Biden? Foi um pacote de 1,9 trilhões de dólares, aprovado em março de 2021. Qual foi o foco desse pacote? O foco foi no resgate de pessoas. Nas palavras do Biden, no one will be left behind. Não vamos deixar ninguém para trás. O projeto final inclui 400 bilhões de dólares em pagamento único, de 1.400 dólares a maioria dos norte-americanos, 300 dólares por semana em auxílio-desemprego ampliado para as 9,5 milhões de famílias que ficaram sem trabalho na crise e 350 bilhões de dólares em ajudas a governos estaduais e locais com problemas orçamentários. Vejam que este pacote é um pacote keynesiano típico de estímulo à demanda agregada por intermédio de transferências de renda aos desempregados e às pessoas mais pobres. Um segundo pacote que estava orçado em 2,3 trilhões de dólares, mas que acabou sendo aprovado por pouco menos da metade desse valor, de 1,1 trilhão de dólares, tem como foco a infraestrutura dos Estados Unidos relativamente atrasada com respeito à Europa e à China. E na mudança climática. Só para vocês terem uma ideia do atraso da infraestrutura americana. Os Estados Unidos têm 0 quilômetro, atenção, 0 quilômetro de ferrovias de alta velocidade. 0. Não existem trens de alta velocidade nos Estados Unidos. Não? Está cheio na Europa. A Espanha tem, o Reino Unido tem, França tem, a Itália tem, a Alemanha tem, a China tem a segunda maior rede, né, de trens de alta velocidade do mundo, e o segundo colocado é a Espanha. Né? Então, a infraestrutura americana foi negligenciada durante décadas. Por quê? Porque se privilegiou a redução de impostos para os ricos. O que, por um lado, piorou a distribuição de renda nos Estados Unidos, por outro lado, sucateou a infraestrutura norte-americana, tirou competitividade dos Estados Unidos, reduziu os postos de trabalho disponíveis para os trabalhadores de média qualificação. Bom, então, o alvo desse pacote é o lado da oferta da economia. Ou seja, o objetivo é aumentar a produtividade do capital e realizar uma mudança estrutural
na direção de tecnologias mais eficientes na emissão de CO2. Portanto, é um pacote que tem por objetivo elevar o potencial de crescimento de longo prazo dos Estados Unidos. Este não é um pacote tradicional de estímulo de demanda agregada. Pelo contrário, trata-se de um programa tipicamente desenvolvimentista, no melhor estilo Juscelino Kubitschek. Ou seja, o crescimento econômico será acelerado por intermédio de uma mudança estrutural induzida pelo Estado. Eu não estou falando da Venezuela, eu não estou falando do Brasil do governo do PT, eu estou falando dos Estados Unidos do governo Biden. Nas palavras de Biden, é um investimento único em uma geração de emprego na América, diferente de tudo que já vimos ou fizemos, disse Biden em um evento em Pittsburgh. É grande sim, é ousado sim, e podemos fazer isso. Terceiro pacote, esse ainda está em negociação, tem outro foco. Visa melhorar a rede de proteção social nos Estados Unidos, considerada mais precária entre as nações ricas, com ampliação da cobertura de saúde, financiamento à educação e licenças a trabalhadores. Ou seja, caso aprovados pelo Congresso, vão além do simples socorro à economia e tentam criar um novo papel para o Estado. O foco é criar um efetivo estado do bem-estar social nos Estados Unidos, como já existe na Europa há décadas, tarefa iniciada no governo de Franklin Roosevelt, mas nunca completada. Então, terminamos a segunda parte, vamos para a terceira. The Man in High Castle, o estado do debate macroeconômico no Brasil. E aqui nós temos essa lâmina, né, que é da série da Amazon Prime, né, mostra uma Nova York, uma cidade de Nova York, nesse universo distópico, em que ela está permeada de símbolos nazistas. Bom, por que eu chamo de universo paralelo? Vamos lá. Apesar da catástrofe observada em termos de destruição de renda e de emprego em 2020, a equipe econômica, leia-se Paulo Guedes, sinaliza o desejo de recuperar a agenda de ajuste fiscal em 2021, apontando como justificativo o crescimento da dívida pública e a possibilidade de que o país seja forçado a elevar, como acabou acontecendo, a taxa de juros para conter uma fuga de capitais e uma maxi-desvalorização da taxa de câmbio. O retorno à austeridade proposto pelo governo Bolsonaro vai contra tudo o que tem sido defendido pelos organismos internacionais. Com efeito, Gita Gopinath, economista-chefe daquele órgão comunista, né, o Fundo Monetário Internacional, em seu texto recentemente publicado pelo Financial Times, alerta que o mundo se encontra na armadilha pela liquidez e que, nesse momento, governos devem estar dispostos a aumentar os gastos com investimento público. Governos devem suprir a queda de demanda, elevando investimentos públicos em saúde, infraestrutura digital e proteção do meio ambiente, gerando emprego e ancorando as expectativas de demanda do setor privado, que pode, assim, voltar a investir. É importante frisar que, mesmo com a elevação da dívida pública no período 2020 e 2022, o cenário está longe de ser catastrófico, como eu vou mostrar na sequência, pelo menos no curto e médio prazo. A elevação recente da inflação está mais relacionada com o comportamento da taxa de câmbio e dos choques de oferta do que com problemas de natureza fiscal. A adoção de uma agenda crível de consolidação fiscal a médio e longo prazo, em conjunto com um pacote de expansão fiscal baseada no investimento público para os anos de 2021, esse já era, e 2022, deverá acelerar o crescimento. Isso, enfim, também não vai acontecer, ao mesmo tempo que reduz a ansiedade com a sustentabilidade da dívida pública no longo prazo. Nesse cenário, a taxa de câmbio poderia se apreciar, reduzindo assim as pressões inflacionárias. Bom, antes da gente entrar no caso brasileiro, né, eu quero insistir com uma tese que é errada, mas muito difundida no Brasil, de que a taxa de juros reflete a situação fiscal do país. Bom, para isso eu vou considerar o
evento Mário Draghi. Mário Draghi, que é o atual primeiro-ministro da Itália, foi, durante vários anos, o presidente do Banco Central Europeu. Em 2012, ele fez um famoso discurso. Em 2012, havia uma expectativa generalizada nos mercados de títulos soberanos na Europa de que a Espanha e a Itália poderiam ser forçadas a sair do euro ou a fazer um calote sobre a sua dívida pública, porque estavam com uma relação dívida pública-PIB muito alta, e o aumento da relação dívida pública-PIB levaria a um aumento da percepção de incerteza, que levaria a um aumento do prêmio de risco, que aumentaria a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, aumenta o custo de carregamento da dívida, ou seja, as economias da Espanha e da Itália estavam no que o meu amigo Fernando de Holanda Barbosa, da PGE do Rio de Janeiro, chama de jogo Ponzi. Tá? Então, para você reverter esse jogo Ponzi, teria que fazer um ajuste fiscal draconiano, como que a Grécia fez e não funcionou. Né? Enfim. Bom, o Draghi, em 2012, fez o seguinte discurso. And so we view this, and I do not think we are unbiased observers. We think the euro is irreversible. And it's not an empty word now, because I proceed saying exactly what actions are being made to make it irreversible. But there is another message I want to tell you. Within our mandate, the European Central Bank is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Bom, depois desse discurso do Draghi, as taxas de juros dos títulos soberanos da Espanha e da Itália despencaram, sem que o Banco Central Europeu precisasse disparar um único tiro. Bom, é aí que entra a questão do terrorismo fiscal e a possibilidade de profecias autorrealizáveis. O que é uma profecia autorrealizável? Uma profecia autorrealizável é um conceito keynesiano, é a ideia de que quando eu tenho expectativas coletivamente compartilhadas, essas expectativas coletivamente compartilhadas levam os agentes a tomar decisões que tornam reais essas expectativas. Pois bem, o terrorismo fiscal perpetrado por segmentos do mercado financeiro e pela grande mídia pode forçar o país a entrar em uma nova recessão em 2021, mesmo sem ter tido oportunidade de se recuperar das recentes quedas. O caso espanhol é bastante ilustrativo sobre isso. Durante a crise do euro, a dívida pública da Espanha saiu de 54% em março de 2010 para 100% em setembro de 2014. Esse movimento foi seguido inicialmente por uma forte elevação da média móvel dos últimos 12 meses da taxa real de juros de longo prazo dos títulos de 10 anos da dívida espanhola, que passou de 2,42% ao ano em dezembro de 2010 para 3,10% ao ano em junho de 2012. Então, no dia 26 de julho de 2012, o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, afirmou em entrevista para a imprensa que o BCE, o Banco Central Europeu, faria tudo o que fosse necessário para manter o euro de pé. Os mercados entenderam a mensagem de Draghi como uma sinalização de que o Banco Central Europeu passaria a comprar quantidades ilimitadas de títulos de longo prazo da dívida espanhola e italiana, para forçar uma queda da taxa de juros. O recado de Draghi foi certeiro e eficiente. Em dezembro de 2014, a taxa real de juros dos títulos de 10 anos já havia caído para 2,82% ao ano e continuaria a trajetória de queda até o final de 2019, quando se tornou negativa, alcançando menos 0,03% ao ano. O caso espanhol mostra que, mesmo com um nível elevado de dívida pública, o Banco Central é capaz de reduzir o juro de longo prazo se estiver disposto a fazê-lo, o que, infelizmente, não parece ser o caso do Banco Central do Brasil, apesar dos instrumentos adicionais de operação da política monetária que foram proporcionadas pela emenda constitucional do orçamento de guerra, que, infelizmente,
não foi renovada no dia 31 de dezembro de 2020. Bom, essa lâmina mostra a política do whatever it takes e o caso espanhol. Em azul, nós temos a evolução da dívida bruta do governo geral da Espanha, né, crescente, né, até 2014, depois se estabiliza em 100% do PIB, volta a crescer com a crise do Covid, né, e em laranja, a taxa de juros real dos títulos da dívida pública espanhola. Observem que ela despenca, né, a partir de 2014. Então, não existe, a taxa de juros é sempre, em todo lugar, uma decisão do Banco Central. Não importa se é taxa de juros de curto prazo, se é taxa de juros de longo prazo. O que você tem que saber para prever o comportamento da taxa de juros não é a situação fiscal, e sim quais são os objetivos da política monetária. Bom, então chegamos à agenda de política macroeconômica pós-Covid-19, essa é a parte final da minha apresentação. A recuperação da atividade econômica pós-pandemia exige um aumento do investimento público. A demanda privada continuará deprimida em 2021. Para viabilizar o aumento do investimento público, é necessário que o teto de gastos seja eliminado. Esse teto de gastos é a gaiola de ouro que mantém a economia brasileira presa. Eu estou usando a expressão gaiola de ouro, que foi a mesma que o Keynes usou quando comentou o fim do padrão ouro no Reino Unido em 1931. Ele dizia que ele foi sempre um forte crítico do padrão ouro. Ele dizia que o padrão ouro mantinha o Reino Unido numa gaiola de ouro. Pois muito bem, no caso, o teto de gastos não é tão charmoso como o padrão ouro, então seria uma gaiola de ferro, né, ao invés de uma gaiola de ouro. Né? Bom, a dívida pública não é, no momento, um entrave em aumento do investimento público, por duas razões. Primeiro, não existe número mágico a partir do qual a dívida pública, quando denominada na moeda em que o país emite, se torne insustentável. O pessoal dizia antes que era 70%, depois 80%, depois 90%, depois 100%. O fato é que não tem número mágico. Né? Por outro lado, a dinâmica da dívida pública depende da relação entre a taxa real de juros e a taxa de crescimento do produto. Se a taxa de crescimento do produto for maior do que a taxa real de juros, né, como aconteceu, né, e ainda está acontecendo agora, porque nós ainda estamos com uma taxa de juros real negativa, né, a tendência da dívida pública é cair. Bom, e aí, temos aqui a evolução da dívida bruta do governo geral no Brasil, de dezembro de 2014 a julho de 2021. Então, aquela foi crescendo, né, até fevereiro de 2018. Por que ela cresceu? Por conta dos efeitos da grande recessão de 2014 a 2016, que derrubaram o PIB, aumentou a taxa de juros, né, portanto, geraram um grande déficit nominal. Mas observem que do início de 2018 até o final de 2019, a dívida bruta do governo geral está mais ou menos estável em 75%. Né? Não havia, assim, nós não estávamos numa trajetória de insolvência fiscal, tanto que se chegou a falar de emergência fiscal, teve, enfim, uma PEC feita para lidar com esse problema, porque a gente ia para um buraco negro fiscal. Não, os dados não mostraram nada disso. Isso era tudo na ativa. Né? Bom, a partir de fevereiro de 2020, a dívida bruta volta a subir por duas razões. Primeiro, que o PIB cai, e muito. Segundo, porque nós tivemos os gastos com o auxílio emergencial, né? Que foram absolutamente necessários, né? Para impedir um colapso ainda maior da economia brasileira. Quer dizer, a economia brasileira caiu 4,1% em 2020, mas certamente teria caído mais se não fosse o auxílio emergencial. E olha que coisa curiosa, desde o início de 2021, a dívida bruta do governo geral está caindo com proporção do PIB. Por quê? Porque o PIB está crescendo, em termos nominais, mais do que a taxa nominal de juros. Então,
Nós não estamos numa trajetória de insustentabilidade da dívida pública. Então, é um resultado conhecido desde o artigo do Doma de 1944, que se a taxa de crescimento do produto real, do PIB real, for maior do que a taxa real de juros, o país pode operar com déficit primário, né? E ainda assim reduzir a dívida pública como proporção do PIB ao longo do tempo. O aumento do investimento público, por outro lado, permite um aumento da taxa de crescimento do produto, viabilizando assim uma consolidação fiscal por intermédio da aceleração do crescimento. É o que o DeLong e o Summers, no artigo deles de 2012, chamavam de expansão fiscal autofinanciável. Ou seja, se você faz uma expansão fiscal baseada no aumento do investimento público, desde que sejam boas obras, né, de investimento em infraestrutura, né, você pode, com isso, acelerar o crescimento de longo prazo, fazer com que a taxa de crescimento do produto fique maior do que a taxa real de juros, e com isso, a dívida pública com proporção do PIB, ao invés de aumentar, diminui. Bom, isso posto, a questão que a gente pode se perguntar é: qual seria o impacto do fim do teto de gastos e do aumento do investimento público sobre a taxa de juros? Num trabalho publicado em 2020, o Banco Central do Brasil afirma que o quadro macroeconômico de inflação baixa e juros baixos estaria condicionado à estabilidade do quadro fiscal. Sempre fiscal. Uma deterioração adicional das contas públicas, por exemplo, devido à flexibilização do teto de gastos, que não aconteceu em 2021, vamos lembrar disso, não aconteceu, poderia levar a um aumento das expectativas de inflação, obrigando o Banco Central do Brasil a abandonar a política monetária estimulativa, mesmo numa situação de elevado nível de ociosidade dos fatores de produção. Outros economistas alegam que, além disso, o desequilíbrio fiscal atual da economia brasileira, manifestado na expectativa de um déficit primário superior a 10% do PIB para o ano de 2020, já estaria tendo efeitos negativos sobre a taxa de juros de longo prazo dos títulos públicos. O argumento é que a elevação da dívida pública para valores próximos de 100% do PIB no final de 2020, coisa que nem remotamente aconteceu, diga-se de passagem. Isso aqui eu estou mostrando para vocês verem como esse pessoal erra, como o que eles falam não é ciência, como o que eles falam é narrativa que não está baseada em fatos. Tem sempre interesse por trás, ok? Bom, mas o argumento é que a elevação da dívida pública para valores próximos a 100% do PIB no final de 2020 estaria produzindo um aumento do prêmio de risco sobre os papéis mais longos e, dessa forma, aumentando a taxa de juros de longo prazo, mesmo num contexto de elevada ociosidade dos fatores de produção. Bom, a pergunta é: qual a evidência da relação dívida pública, PIB alta, juros altos? Desde a crise financeira internacional de 2008, a dívida pública, como proporção do PIB nos países desenvolvidos, se ampliou de forma considerável, mas esse movimento foi seguido por uma redução sem precedentes nas taxas de juros nominais dos títulos da dívida pública nesses países, sendo que, em alguns casos, as taxas de juros na maturidade alcançaram valores negativos. Quando olhamos para a história recente do Brasil, a grande recessão de 2014 a 2016 deixou como legado a taxa de juros de curto prazo, a taxa Selic, no seu valor mais baixo da história, isso no ano passado, mesmo antes de começarem os efeitos da pandemia do Covid-19. Deve-se observar também que entre 2017 e 2019, o Brasil não obteve nenhum avanço significativo no resultado primário das contas públicas, o qual permaneceu deficitário durante todo esse período. Ocorreu, sim, uma redução significativa do déficit nominal do setor público, resultado do processo, entre aspas, lento, gradual e seguro, de redução da taxa Selic, iniciada pelo Banco Central do Brasil no final de 2016. E aí temos os dados para nos mostrar isso. Em azul, nós temos o déficit nominal do setor público, em laranja, nós temos o déficit primário do setor público. De janeiro de 2015, é acumulado em 12 meses, de janeiro de 2015 a
a junho de 2021. Né? Então, o que, que a gente observa? O déficit nominal aumenta bastante em 2015, mais do que o déficit primário. Por quê? Porque o Banco Central aumenta muito os juros em 2015. Né? De 2015 para frente, nós temos uma deterioração do déficit primário, porque a economia entrou em recessão, tá? Muito forte. Né? E ele se mantém mais ou menos em 2% do PIB até novembro de 2011, quando ele começa a ter uma leve tendência de crescimento, chega a 1,5% do PIB em março de 2020, no acumulado de 12 meses. Mas o déficit nominal caiu bem mais, né? O déficit nominal, que chegou a quase 11% do PIB, chega a 6% do PIB em março de 2020. E aí nós temos o efeito do Covid. Né? O efeito do Covid foi a recessão, né? Com a recessão, o déficit primário disparou. E aí foi esse aumento do déficit primário que levou ao aumento do déficit nominal, tá? Porque a taxa de juros continuou caindo. Bom, então eu quero insistir que a taxa de juros é um fenômeno monetário. A taxa de juros de curto prazo é determinada pelo Banco Central por intermédio das operações de mercado aberto. Como o Banco Central tem um monopólio legal da emissão de meio circulante, segue-se que ele pode fixar o preço do dinheiro no patamar que ele achar mais conveniente. E qual é esse patamar? Esse patamar vai ser determinado pelos objetivos da política monetária, que no caso brasileiro é manter a inflação dentro das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Mas o regime de metas de inflação confere um grau razoável de discricionalidade na fixação desse valor. Já a taxa de juros de longo prazo, por exemplo, de um título com vencimento em 2030, é determinada pela média geométrica do valor da taxa de juros de curto prazo, a Selic, no momento atual, e das expectativas formadas hoje a respeito dos valores da taxa Selic de 2021 até o vencimento desse título, acrescida do prêmio de liquidez exigido pelos compradores dos títulos públicos para manter títulos longos ao invés de títulos curtos na sua carteira. E aqui nós temos a inflação. Né? Nós temos aqui 5 medidas de inflação. Né? Na verdade, as 5 medidas estão relacionadas com o IPCA, que é o índice de inflação adotado pelo Banco Central do Brasil no regime de metas de inflação. E nós temos, então, 2 medidas de núcleo de inflação e 3 componentes do headline inflation, né, do IPCA cheio. Né? Então, o núcleo de inflação é uma medida, né, da inflação que exclui aqueles elementos que são mais suscetíveis a choques de oferta. Então, temos 2 núcleos, em laranja o núcleo de inflação por médias aparadas, em azul o núcleo por exclusão. Tá? Bom, o que nós vemos no comportamento dos 2 núcleos de inflação é que, de fato, há uma elevação dos núcleos de inflação a partir de abril de 2021, né, que eles chegam, os 2 estão chegando aqui a 5% ao ano, tá? Mas 5% ao ano, o núcleo ainda está dentro da meta de inflação, porque a meta de inflação para 2021, tá, é de 3,75%, mas tem uma banda de variação, que é de 1,5%. Então, com 1,5%, você teria uma inflação, o teto do regime de metas seria 4,75%, com mais 5,25%. Né? Então, você ainda estaria respeitando a banda do regime de metas. Você não está com a inflação fora do regime de metas se você olhar o núcleo. Né? Só que no Brasil, o Banco Central, o regime de metas de inflação não é definido em cima do núcleo, mas em cima do índice cheio. E aí, para a gente entender o que está acontecendo com o índice cheio, que no acumulado dos últimos 12 meses já está perto de 8%, temos que olhar para os componentes do índice cheio. E aí, os componentes basicamente são 3. Bens transacionáveis, bens livres não transacionáveis, bens livres transacionáveis, bens livres não transacionáveis e bens monitorados. O que são bens livres? São bens cujo preço o governo não interfere. Tá? Bom, eles podem ser transacionáveis
quando são bens que podem ser exportados ou importados, e não transacionáveis, que é basicamente serviços. Né? Bom, quando a gente olha para o IPCA dos transacionáveis, que está em cinza, observem que no acumulado em 12 meses, ele estava um pouquinho acima de 4% ao ano em janeiro de 2020, ele cai abaixo de 4% ao ano até maio de 2020, depois o bicho dispara, né? Chega a quase 13% no acumulado em 12 meses em julho de 2021. Quando a gente olha os monitorados são aqueles preços que o governo influencia. Então, eletricidade, combustíveis e tarifas de transporte público, né? Bom, o que acontece com os preços do IPCA dos monitorados? Ele estava em 6% no acumulado em 12 meses em janeiro de 2021, ele fica negativo em maio de 2005, fica abaixo de 2% ao ano até novembro de 2020 e, de repente, o bicho desata. Vai para 14% ao ano, né? 14% no acumulado em 12 meses em julho de 2021. Já quando a gente olha para o IPCA dos não transacionáveis, que é em azul, aqui em julho de 2021, ele está confortavelmente em 4% ao ano. Então, a inflação, a pressão inflacionária brasileira está vindo de duas fontes, dos bens transacionáveis e dos monitorados. Bom, bens transacionáveis é taxa de câmbio. Bens monitorados é choque de oferta, é preço de energia e gasolina. Tem nada a ver com excesso de demanda. O Banco Central não deveria estar reagindo a isso, a essa inflação, né, subindo os juros. Este é o comportamento da taxa de câmbio real-dólar de janeiro de 2020 a julho de 2021. Em janeiro de 2020, a taxa de câmbio estava em R$ 4,20. Ela chega em maio de 2020 a quase R$ 5,70. E vai ficar nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, acima de 5 durante todo o período. Ou seja, nós tivemos aí uma desvalorização, se você pensar de 4,20 para 5,20, uma desvalorização do câmbio nominal de quase 30%. Ou seja, nós tivemos uma maxi desvalorização do câmbio. Bom, a pergunta é, por que nós tivemos isso? Por que o real se desvalorizou tanto frente ao dólar? Bom, se vocês forem olhar o balanço de pagamentos, né, vocês vão ver que o capital estrangeiro saiu do Brasil em 2020. Agora, ele saiu por quê? Não foi por causa do risco fiscal, blá, 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 blá. Né? Isso é narrativa, né, da Globo News com o pessoal do mercado financeiro. Basicamente, o capital saiu do Brasil porque, primeiro, o Brasil é visto hoje como um pária internacional por conta da questão da Amazônia. Quer dizer, durante o governo Bolsonaro, os incêndios na Amazônia aumentaram 20% ao ano, cada ano. Segundo lugar, porque nós fizemos um combate à pandemia muito ineficiente. Em terceiro lugar, porque a pessoa que ocupa o cargo de presidente da República está, dia sim e outro também, ameaçando dar um golpe de Estado. Tudo isso, e misturado, gera um aumento da percepção de incerteza que leva a uma desvalorização dos ativos. Ou seja, o real se desvaloriza frente ao dólar, taxa de juros de longo prazo sobe, quando a taxa nominal de câmbio se desvaloriza, a inflação de transacionáveis sobe, mas a de monitorados também vai subir, porque a regra de reajuste de preço da Petrobras está relacionado com o preço do petróleo no mercado internacional, que é cotado em dólar. Então, quando o dólar desvaloriza, a inflação sobe. Bom, como o Banco Central poderia reduzir os juros de longo prazo? O Banco Central pode reduzir a taxa de juros de longo prazo de duas formas. Em primeiro lugar, sinalizando para o mercado financeiro uma preocupação maior com o nível de atividade econômica do que com a inflação, num cenário em que a economia brasileira deverá operar por vários anos com elevado nível de ociosidade dos fatores de produção.
Esse é um instrumento chamado Forward Guidance. Bom, e o Banco Central agora está fazendo justamente o contrário. Ele está sinalizando que ele vai aumentar os juros. Como ele está sinalizando que ele vai aumentar os juros de longo prazo, que é a média geométrica entre a taxa de Selic hoje e a Selic que o mercado espera que o Banco Central vai fixar amanhã, ela vai subir, porque o Banco Central está dizendo que vai aumentar a taxa de juros. Por isso o juro longo sobe. Bom, em segundo lugar, o Banco Central pode interferir diretamente na estrutura termo da taxa de juros, comprando títulos de longo prazo no mercado secundário e financiando essa compra com a venda de títulos de curto prazo, mantendo assim a liquidez total da economia inalterada, e assim a taxa de juros Selic, mas diminuindo a oferta de títulos de longo prazo relativamente aos títulos de curto prazo. Como títulos de curto e longo prazo são substitutos imperfeitos entre si, tal operação, denominada de operação twist, deveria reduzir a taxa de juros de longo prazo, se adotada, né, relativamente à taxa de juros de curto prazo. Deve-se observar também que esse expediente foi explicitamente permitido pela emenda constitucional do orçamento de guerra. Bom, eu termino a minha apresentação com esta gravura. Esta gravura representa o saque de Roma em 410 depois de Cristo pelos bárbaros comandados por Alarico. Para mim, esta gravura representa à perfeição o que está acontecendo com a economia brasileira hoje. Os bárbaros ocuparam Roma. Nossa tarefa em 2022 será reunir o que sobrou das legiões de Roma e expulsar os bárbaros. Com isso, eu termino a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Bom, voltando então aqui, agradeço muito a apresentação do professor José Luiz Oreiro. Como sempre, né, para mim é um costume já, mas imagino novidade, talvez para alguns que não acompanham o professor Oreiro, essa qualidade, né, da informação, junto com a crítica bem feita, né, pontual, e que certamente faz a gente refletir não só o momento nacional, como mundial. Então, isso é de grande valor e importância para a gente, né? Pensar não só o que acontece no mundo, mas no cenário nacional, e projetar isso para frente também, né? Há esperança, e a gente quer aí unir forças, como diz o professor Oreiro, para chegarmos a um país que é o que a gente deseja, né? Mais desenvolvido, menos desigual, que as pessoas tenham reais oportunidades de serem cidadãs plenas, né? Então, essencialmente, é isso que ficou, para mim, pelo menos, da mensagem do professor Oreiro. Como eu disse, não é novidade, essa é a tônica do trabalho dele enquanto profissional, né? Sempre colocar os pontos ruins e depois deixar uma mensagem de esperança no final. Não é isso, professor Oreiro? Porque a realidade tem que ser falada, né? Sim. Mais do que nada. Então, dito isso, eu vou, se o professor Oreiro me permite, lançar algumas questões que foram colocadas aqui no chat. Aí eu peço que ele faça os comentários que julgar conveniente. Tudo bem, professor Oreiro? Sim, tudo bem. Rodadas de 2 a 3 questões, o que você prefere, 2 ou uma a uma? Não, eu vou de 2, pode ser de 2 em 2. Tá ótimo, então eu vou citando o nome de quem fez a questão e a questão em si. A primeira pergunta, do William Villanova. Qual deveria ser a agenda macroeconômica brasileira durante esse período de pandemia Covid-19? E junto dessa questão, como você analisa a atuação do governo federal no combate à pandemia e seus efeitos na economia? A segunda questão, do professor Prancácio Carvalho. Qual seria a revolução para a macroeconomia brasileira? Professor Oreiro, com a palavra. Então, com a pergunta então do William Villanova. Bom, a agenda macroeconômica durante esse período de pandemia deveria ser uma agenda de retomada do investimento público, né? Focado, primeiramente, no investimento na área de saúde, que é evidente que é absolutamente necessário, mas também aproveitar
como os outros países estão fazendo, né, para fazer uma mudança estrutural em direção a uma economia menos carbonizada, ou seja, que emita menos CO2 por unidade PIB. Tá? Então, essa deveria ser a agenda. Tá? Não é. O Guedes insistiu no início do ano, queria voltar com as PECs 186, 187, 188, aí depois veio com a coisa da reforma tributária, aí depois veio com... enfim, qual foi a outra mesmo que ele veio? Ah, sim, a reforma administrativa. Essa eu debati na quarta-feira. Tá? Quem quiser, é só ver lá no canal do meu grupo de pesquisa no YouTube, né? Que tem lá a minha... Eu não vou falar sobre a reforma administrativa. Né? Bom, como você analisa a atuação do governo federal no combate à pandemia? Foi péssima. Na verdade, a CPI da pandemia está mostrando isso, da Covid-19, quer dizer, que o Brasil já poderia ter perto de 100% da sua população vacinada se o Bolsonaro tivesse comprado as vacinas que a Pfizer ofereceu em setembro de 2020. Mas não, ele ficou insistindo no tratamento precoce. E assim, gente, isso... Eu até consegui entender uma certa lógica dele de ser contra as medidas de distanciamento social, porque vai paralisar a economia e afetar, né, as chances de reeleição dele. Até consigo entender, embora discorde. Né? Mas uma vez que você tem a vacina, você tem o problema resolvido. Por que insistir numa não solução? Eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender. O que eu entendo, tá, do presidente da República, que é uma pessoa que, das duas, uma, ou é um transtornado mental, ou é uma pessoa que odeia o Brasil. Ele quer destruir esse país. Ele quer quanto mais pessoas morrerem, melhor. Ele quer destruir. Eu não vejo outra... Não há explicação racional. Talvez a soma... Talvez a soma das duas. Mas assim, eu não consigo entender a cabeça. Assim, eu tento sempre me colocar na cabeça do outro para tentar entender a lógica. Né? Assim, ser contra o distanciamento, o Boris Johnson foi. Mas depois ele pegou Covid e mudou rapidinho. Mudou rapidinho a opinião dele. Sentiu na pele, né? Opa, não, vamos fazer. Mas depois o Boris Johnson investiu pesado na compra de vacinas. E o Reino Unido está com quase toda a população vacinada. É um país da Europa com melhor situação. Então, a Pfizer ofereceu para o governo. O governo é como se não fosse com ele. Aí vai insistir numa vacina da Índia, que não sei o quê, que eram só 2 milhões de doses, quando você tinha vacina da Pfizer. Por que fizeram isso? Assim, é muito negacionismo. E aí entrou numa vibe do tal do tratamento precoce, que não tinha nenhum embasamento científico, que serviu para alguns empresários inescrupulosos encherem o bolso de dinheiro. Não vou citar nomes de empresas, mas essa aqui é verdade. Gente que ganhou rios de dinheiro. Lógico que eles apoiam Bolsonaro. Bolsonaro é o melhor presidente do mundo. Claro, eles ganham muito dinheiro. Como é que eu não vou dizer que não é? Então foi um desastre. E agora, essa crise institucional, né, que está sendo criada, só piora as coisas, porque aumenta a percepção de incerteza dos agentes. Simplesmente quem é um empresário que, em sã consciência, vai investir alguma coisa no Brasil com esse clima político? Ninguém vai fazer, você vai tirar o dinheiro do Brasil. Ninguém tem dinheiro para rasgar, né, Orelha? Ninguém é maluco. Entendeu? Incerteza, isso é uma coisa que o Keynes já disse. Incerteza gera postergação de comprometimento irreversível de recursos. Investimento é comprometimento irreversível de recursos. Investimento é capital fixo. Né? Você gosta de botar na bolsa, isso aí, você entra um dia, sai no outro, isso aí não tem nenhuma relevância. Né? Mas é inacreditável. E o Bolsonaro é a fonte de instabilidade.
É ele que está produzindo isso. Ele está se boicotando. Quer dizer, o Bolsonaro me lembra o livro do Shakespeare, Macbeth. Eu lembro que o Cardim contava essa história nas suas aulas de doutorado. Macbeth. Macbeth era um rei na Inglaterra que uma vez teve um sonho que viu uma floresta chegando, né, e cercou seu castelo e derrubou os portões e ele morreu, etc, etc. E ele foi, né, convocou 3 bruxas, né, para interpretar o sonho dele. Aí as bruxas disseram que não, isso é esse seu povo que é traiçoeiro, você tem que tratá-los como de ferro, aumente os impostos, não sei o quê, aumente as punições, e ele fez tudo isso. E o que aconteceu? O povo começou a se revoltar, e aí eles cortaram as árvores de uma floresta para transformá-las em armas para assaltar o palácio do rei. A profecia do rei se tornou autorrealizável. Pois Bolsonaro é o Macbeth brasileiro. O medo que ele tem de perder a eleição e ser preso está levando o Bolsonaro a precisamente tomar as medidas que levarão ele a perder a eleição e ser preso. Ele é o Macbeth brasileiro. Equacionado Enigma Bolsonaro. É isso. E ele é tão limitado em capacidade cognitiva, vou usar aquela expressão do ministro Barroso, né? Ele é uma pessoa com um ciclo civilizatório incompleto, né? Com uma maneira mais educada do que dizer que o sujeito é burro. Eufemismo. Né? Não, é educado. É uma maneira, não, aquela expressão do Barroso que ele se referiu ao Weintraub, assim, eu achei fantástico. Agora eu já sei como chamar uma pessoa de burro sem ser mal educado. Não, o fulano teve um ciclo civilizatório incompleto. Então, é o caso do Bolsonaro. Entendedores entenderão. Não, ele tem um ciclo civilizatório incompleto. O que eu posso fazer? Quer dizer, mas, enfim. Agora, voltando à pergunta, a outra pergunta sobre qual seria a revolução na macro. A revolução na macro já está acontecendo. Tá? É que o Brasil está no universo paralelo do Man High Castle. E olha, eu lancei essa teoria brincando, tá? Mas teve uns 2 meses atrás que os cientistas da NASA detectaram que tem uma falha no campo magnético da Terra exatamente em cima do Brasil. Tá? Estou falando sério. Tem uma anomalia, não é uma falha, tem uma anomalia no campo magnético da Terra em cima do Brasil. Ela apareceu depois de 2016? Ou não sei. Eu sei que eles detectaram que tem essa anomalia. Então, vai que a gente não está, de fato, no universo paralelo. Então, vai que, não sei, né? Pode ser que a gente esteja. É possível, né? Próximas duas. Bem. As próximas 2 questões, professor Oreiro. Aqui, do Ricardo Oliveira. Ele pergunta sobre a agenda de reformas econômicas implementadas desde o golpe de 2016. Como você analisa essas reformas dentro de uma economia estagnada desde 2015, 2016? Uhum. E a 4ª questão é do Aleph, ou Aleph, melhor dizendo. Quais as linhas gerais da política fiscal que deve substituir o novo regime fiscal? Como ela deve lidar e se relacionar com a questão das necessidades energéticas e da transição verde? Tá. Professor Bom, vamos começar com a questão da agenda de reformas. Quer dizer, a agenda de reformas foi sugerida ao Temer, né, pelos economistas liberais, quer dizer, basicamente o Márcio Lisboa, o Samuel Pessoa e o Zé Márcio Camargo. Né? Bom, no fundo, é um pacote. O que no fundo, está por trás disso? Eles partiram de um diagnóstico político. O diagnóstico político era de que a crise de 2014, 2016, somada com o escândalo, né, do Petrolão, tinham acabado com a heterodoxia e com a esquerda de uma vez para sempre no Brasil. Então, finalmente, haveria uma chance de implementar um Estado liberal.
Né? Então, eles fizeram, né, uma sequência de reformas, que são reformas que visam voltar aos tempos pré-Getúlio Vargas. Eles não estão lutando contra o Lula. Não. O inimigo dessas pessoas é Getúlio Dornelles Vargas. Sim. É o legado do Vargas que eles querem acabar. Tá? Bom, então vem a reforma trabalhista, vamos lá, vamos tirar direitos, né? Porque não, vamos criar não sei quantos milhões de empregos. Estamos esperando até hoje. Né? A reforma da Previdência, eu lembro do Ricardo Amorim. Não, assim, uma coisa que eu acho muito engraçado, né? É o sujeito se auto-incensar. Né? O Ricardo Amorim, no seu perfil, não sei se no LinkedIn ou no Twitter, ele disse que é um dos economistas mais influentes do Brasil, blá, 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 não sei o quê. Tá bom, ele tem um vídeo, vocês podem procurar. Ele tem um vídeo, tá? no Twitter, espero que eu não tenha apagado, em que ele dizia que, não, vamos fazer a reforma da Previdência, o Brasil vai crescer 4%. Estamos esperando o crescimento. Eu fiz teto de gastos... Tese. Só comentar que eu fiz a minha tese e uma dessas partes era sobre a reforma trabalhista, né? E exatamente nesse tom que você colocou, de criar empregos, né? 3 milhões de empregos. Aí está o resultado, né? Só te interrompendo aí um parênteses, desculpe. Sim, sim. Na verdade, então, é uma estratégia de você minar o estado do bem-estar social colocado na Constituição de 88 e a herança de Getúlio Vargas. Ou seja, eles querem vencer o debate Bulhões, o Roberto Simonsen, de forma retroativa, que quem ganhou foi o Roberto Simonsen. Sendo que o debate hoje no mundo é totalmente outro, né? Claro, totalmente outro. Tá? Então, quem ganhou o debate foi o Roberto Simonsen. Então, eles querem, enfim, fazer esse tipo de coisa. Agora, o que chama... Eu já venho criticando essa agenda de reformas há já algum tempo. É que é o seguinte, você diz, não, preciso da reforma X para a economia crescer. Aí você faz a X, ela não volta a crescer. Ah, não, agora é porque a gente precisa da X e da Y. Aí você faz a Y. Aí ela não cresce. Não, é que agora, na verdade, a gente precisa da X, da Y e da Z. Aí você faz a Z e não volta a crescer. Então é o seguinte, o crescimento sempre fica para a próxima reforma. Então, já fizemos teto de gasto, já fizemos reforma trabalhista, já fizemos reforma da Previdência. E não funcionou. Sobre que parcela da população. Não funcionou. Agora estavam querendo dizer, não, vamos fazer a reforma administrativa, porque assim, o Brasil não cresce por causa desses servidores públicos, que são todos umas zebras gordas, como diria o Weintraub, ou então são uns privilegiados, eles são os ricos do Brasil, são os ricos. Né? E o fato é que essa agenda de reformas não vai nos levar a lugar nenhum. Essa agenda é para voltar ao Brasil da República Velha. Gente, e olha, quando eu falei isso a primeira vez, as pessoas falaram assim, pô, olha, está exagerando, né? Gente, nós estamos debatendo voto impresso. Estão querendo o quê? Agronegócio à frente, Com o agronegócio à frente, nós estamos voltando para o período pré-Getúlio Vargas. Exato. É isso que esse país está voltando. Estamos com saudade da República Velha. Estamos com saudade da época que o Brasil era um fazendão. Que tinha meia dúzia de brancos ricos. Ah, outra coisa. O ministro da Educação, o que é que ele falou? Universidade é para poucos. Espera aí. Então, povo na universidade. Povo? Como assim povo? Com instrução superior. Como isso? Como os meus serviçais vão ter um título um título superior? Eu preciso dos serviçais para fazer minhas unhas, para trazer meu café. Enfim, não, isso não pode. Essa narrativa saudade do fazendão. A ideia de empregada e a Disney. Do fazendão. A ideia de empregada e a Disney. Essa elite atrasada, reacionária, entreguista, é isso que eles querem. E o Bolsonaro é a encarnação perfeita desse atraso. É a encarnação perfeita. Até a outra pergunta qual era? A Disney, né? Lembro muito daquela parte. Qual era a outra pergunta, a segunda? Do Aleph. Quais as linhas gerais da política fiscal que deve substituir o novo regime fiscal? Tá. E junto a essa,
como ela deve lidar e se relacionar com a questão das necessidades energéticas e da transição verde? Tá. Em primeiro lugar, extinção do teto de gastos. Tá? Número 1. Tá? Isso tem que ser feito. Agora, você também não pode ficar sem uma âncora fiscal. Quer dizer, a natureza detesta o vago. Né? Então, o que eu proponho, se eu fosse ministro da Fazenda, mas já adianto aqui que eu não sou candidato a cargo em governo nenhum, tá? O que eu faria seria adotar uma meta de resultado primário ciclicamente ajustado, ou seja, ajustado pelo ciclo econômico. Né? Porque isso combina duas coisas que eu acho fundamentais na política fiscal. A política fiscal tem que ser anticíclica, ou seja, ela tem que permitir que o governo gaste mais quando a economia está em recessão, mas ela também tem que permitir que no médio e longo prazo a dívida pública, com proporção do PIB, não entre numa trajetória explosiva. Então, você tem que combinar essas duas coisas. Bom, e, por fim, você precisa aumentar a carga tributária, porque não tem jeito, tá? Porque a gente tem que fazer um monte de coisas, tá? E para aumentar o investimento público, e é o investimento público que vai fazer exatamente isso, que é a transição verde. Tá? Você precisa, por exemplo, de muito investimento em mobilidade urbana. O que emite CO2 são os automóveis. Automóvel emite muito CO2. Então, o que você tem que fazer? Tem que ter carro elétrico? Tem que ter carro elétrico. Tá? Mas o povão não vai ter carro elétrico. Então, você tem que ter transporte público de qualidade em todos os nossos centros urbanos grandes e médios. Tá? O que significa metrô, significa VLT, significa trens urbanos, né, para levar para as periferias e cidades satélites das grandes cidades. Isso eu estou falando de centenas de bilhões de reais. Isso não é 2, 3, 4 bilhões. Tá? Isso é centenas de bilhões de reais para a gente fazer isso no Brasil inteiro. Tá? Claro, e também temos que limpar novamente a nossa matriz energética. É inadmissível ter térmica a carvão. Quer dizer, numa dessas coisas que foi votada no Congresso agora, não sei se foi orçamento, o que foi, incluíram construção de usina térmica a carvão, não sei onde. Quer dizer, assim, que planeta que esse povo está? Que planeta que eles estão? É por isso que eu te digo, a gente está no universo paralelo, e esse negócio da anomalia no campo magnético da Terra em cima do Brasil, para mim, é prova de que a gente está num universo paralelo. Próxima rodada. Tem um ponto que você comentou que eu só queria também falar, que é fulcral aqui em Teresina, né, Oreiro? Na cidade aqui, capital do estado do Piauí, que tem a ver com isso que você comentou. Nesse momento, e desde o início da pandemia, estão ocorrendo muitos problemas com o transporte público, e a população tem aí sofrido muito os efeitos disso, né? Então, esse é um problema dos grandes centros urbanos, e Teresina tem sentido, os nossos alunos aqui têm sentido isso, as pessoas, né, que vivem do seu trabalho, têm tido muita dificuldade, e aí graças a uma série de problemas, né? Esse é um ponto muito importante que você colocou também. O William Villanova perguntou sobre o teto dos gastos públicos. Você considera que deve ser aperfeiçoado ou revogado? Eu creio que você já comentou isso. Não, revogado. Né? Revogado. Perfeito. Uma pergunta aqui do professor Prancácio Carvalho. Qual seria a possível receita da macroeconomia que permita crescimento econômico sustentável? Você também já comentou algo, se quiser complementar. E, junto a essa questão, paralelamente, o que fazer para tornar a economia brasileira desenvolvida e competitiva em escala global? Acho que você pode responder essa, né? Depois a gente vai colocando na tela. Então, assim, você tem que retomar o investimento público, essa é a primeira coisa. Tá? E tem que ser um investimento que, veja bem, quando o Guedes pensa em investimento, o que o Guedes está pensando? Ele está pensando em fazer uma ferrovia que vai ligar a mina que extrai minério de ferro até o porto de Santos,
para exportar minério de ferro. É isso que ele tem na cabeça. Bom, esse investimento não serve de nada. Serve, lógico, gera algum emprego, gera alguma demanda, não, isso tudo bem, sim. Mas ele não faz a transformação estrutural da economia brasileira. Tá? Ou seja, pelo contrário, reforça a reprimarização da nossa pauta de exportações, que vem ocorrendo há 15 anos. Quer dizer, o Brasil tem que se reindustrializar. Agora, como nós vamos fazer isso? Eu vejo uma janela de oportunidade na descarbonização da economia, porque você vai ter que fazer investimentos públicos pesados nisso, tá? E você pode desenhar uma política industrial, inclusive com tarifas de importação, porque isso, na Organização Mundial de Comércio, você pode justificar com base na necessidade de desenvolver uma indústria local que seja uma indústria verde. Você pode isso, porque é uma indústria infante, certo? Então, eu acho que a gente deve usar essa oportunidade para entrar na nova revolução industrial que está ocorrendo hoje no mundo. Se nós não aproveitarmos a Revolução Industrial, se ficar com esse discursinho de que tem que tacar fogo na floresta para poder botar mais boi, né, acabou o país. Nós já estamos vendo as consequências disso. Essa crise hídrica, ela... é porque São Pedro não colaborou. Acontece que faz anos que chove menos do que a média histórica. Quando eu tenho anos que chove menos do que a média histórica, é porque a média histórica caiu. Isso está diretamente relacionado com a redução da cobertura vegetal na Amazônia. Isso reduz a umidade, que reduz a formação de nuvens, que reduz as chuvas no centro-oeste e no sudeste. Então, isso já está acontecendo. Isso não é coisa de porra louca, não, é uns riponga que quer abraçar a árvore. Vem aquelas papo bolsonarista idiota. Eles querem abraçar a árvore, não sei o quê. Não. Estou falando de de autopreservação deste país. Nós estamos numa trajetória que vai nos levar ao desastre completo. Que a gente vai ter saudade de 2020. Isso é sério. Tá? Não é momento de essas coisas ridículas que estão sendo convocadas para 7 de setembro, vamos fazer a segunda independência. Faça-me um favor. Sinceramente, é muita alienação para o meu gosto. Entendeu? É muita alienação. É só você, qualquer pessoa que não viva no Brasil, olhe para a figura que comanda o país e escute o que ele fala, diz que é uma pessoa com problemas psiquiátricos. Isso... Simples assim. Simples assim. E agora estão botando esse cara de Marte, de Salvador do Brasil. Que Salvador do quê? Ele que está destruindo. E ele é a causa dos problemas. Mas, como diria o Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. É exatamente como se comporta o Bolsonaro. A culpa é dele, ele põe no STF, põe no Congresso, põe na Rede Globo, entendeu? Põe no PT, vai pondo culpa, vai distribuindo. A culpa é dele mesmo, então distribui para quem ele quiser. Assim é, de fato. Uma próxima questão. Essa acho que você tem muito mais coisa a falar ainda, para além do que já bem comentou. Do William Villanova também. Como você avalia a atuação do governo no que tange a política industrial? Quais os impactos da pandemia sobre o setor industrial brasileiro? Política industrial no governo Bolsonaro? Isso existe? Não conheço. Política industrial... o Guedes disse, eu lembro, o Guedes tinha uma política industrial, que era câmbio desvalorizado e energia barata. Bom, o câmbio desvalorizado ele entregou, né? Agora, energia barata... De que maneira que a gente... Ele disse que não, porque nós vamos fazer uma privatização, não sei o quê, porque então o preço do gás vai cair, porque a gasolina só é cara porque é estatal que explora, não sei o quê, Cadê a energia barata do Guedes? Estou esperando até agora. Vai comprar um gás para ver.
O cara está destruindo o BNDES. O BNDES não está fazendo nada. Quem tinha que estar agora com projetos, né, de descarbonização da economia? O BNDES junto com a FINEP. Sem dúvida. Os dois tinham que estar juntinhos pensando nisso. Cadê? Não tem. E não há impactos da vontade pandemia política sobre o setor nenhuma, né? industrial brasileiro? Bom, assim, a indústria até que se recuperou, porque como as pessoas tiveram que ficar em casa, elas acabaram consumindo mais bens industriais do que serviços, né? Inclusive eu mesmo, Exato. a gente fez e tal. Mas o fato é que a indústria brasileira, ou seja, ninguém está discutindo como vai ficar a indústria automobilística brasileira num cenário em que 2030 a França e a Alemanha não vão mais produzir carros com combustão interna. Nós não vamos continuar com o mesmo paradigma tecnológico? Não há nenhum movimento nesse sentido, né, Aurelia? Nenhum movimento, ninguém discute. É como se o problema não assustador. existisse. É assim, é impressionante. É como a gente está tratando a crise hídrica. O Bolsonaro ontem falou, diz que basta cada um desligar um ponto de luz em casa. Assim, é outro louco, ignorante, ou como diria Barroso, um ciclo civilizatório incompleto. Tá? O que gasta energia numa residência é chuveiro elétrico, né, e ar-condicionado, não é a luz. Hoje em dia, com as lâmpadas LED, que já veio lá da crise de 2001, né, o ponto de luz é nada. Aqui não dá para ligar o ar-condicionado, porque é questão de sobrevivência. Pois é. Pois é, então, assim, e a gente está tratando, a gente já deveria estar com racionamento. Já deveríamos estar. Mas o que vamos fazer? Mas vai empurrar o problema com a barriga para chegar em novembro, na estação chuvosa, aí a gente vai rezar, vamos todo mundo para a rua, se ajoelhar e pedir para Papai do Céu mandar chuva no momento certo, no volume certo, no lugar certo. E como Deus é brasileiro, ele vai nos atender, claro. Passamos à próxima? Sim. Pergunta do Felipe Carioca, meu aluno, Felipe, de História Econômica Geral. Por que é tão difícil, especialmente no Brasil, conciliar política e desenvolvimento econômico? Olha, não foi difícil até 1980. De 1930 a 1980, você teve todos os governos, fossem democráticos ou autoritários, né? Você tinha, todos eles tinham prioridade de desenvolvimento econômico. O problema é que desandou nos anos 80. Isso. Né? E por que desandou nos anos 80? Eu tenho algumas explicações. Eu acho que desandou porque os planos heterodoxos de estabilização da inflação foram um desastre. Isso desacreditou o desenvolvimentismo, abriu as portas para o Fernando Collor de Mello e introduzir as reformas liberais. Lembrando também que mudou o contexto ideológico do mundo, né? Quer dizer, isso. Com a queda do Muro de Berlim, isso deu legitimidade para esse discurso liberal, etc. E só agora está mudando no mundo. Então, como no Brasil as coisas ocorrem com respeito ao mundo com um lag de 10 anos, então talvez demore um pouco mais para cair a ficha. Eu espero que em 2023 a gente já tenha um presidente da República um pouco mais preocupado com o desenvolvimento econômico. Se bem que eu acho que a prioridade para o próximo governo vai ser fazer uma conciliação nacional, porque do jeito que está, é impossível. Tá? Quer dizer, eu não espero muito do governo que vai ser eleito em 2022. Tá? Quer dizer, primeiro eu espero que não seja Bolsonaro, tá? Isso eu tenho quase certeza. Já é uma vitória, né? E provavelmente ele vai perder no primeiro turno, tá? Não vai conseguir passar para o segundo. Tá? Isso já é avaliação, inclusive, de parlamentares do Centrão. Tá? Mas, assim, eu não espero grandes coisas do governo de 2023, que é o que tudo indica vai ser o Lula, né? Mas eu não estou esperando grandes coisas. Vai ser, já se especula, na verdade, é quase certeza, que a chapa vai ser Lula-Meirelles, que é a chapa que o Brasil precisa, nesse momento, para juntar os caquinhos, né, deste país que foi despedaçado pelo governo Bolsonaro. Então, eu não espero muita coisa. Razão pela qual eu não estou concorrendo a nenhum cargo.
A ver, nesse caso eu tenho dúvidas, porque eu acho que as coisas são tão dinâmicas que até lá tudo pode mudar. Sempre eu espero concretizar. Mas também pode mudar para pior. Sim. Sim, sem dúvida, né? E nesse contexto que a gente está, não seria nada inesperado, de todo inesperado. Lembre-se que quando começou o governo Bolsonaro, a gente já estava com saudades do Michel Temer. Eu lembro de algum programa que eu vi que tinham passado 100 dias do governo Bolsonaro e foram fazer uma avaliação, né? E aí perguntou o que teve de bom neste governo depois de 100 dias. Aí a pessoa respondeu, não, é que passou-se 100 dias já. Uma questão do Hermano Caixeta, sobre a política cambial e seus impactos no salário real, inflação e no investimento produtivo. Devemos nos acostumar com 5-1 para os próximos anos? Então, eu acho que a taxa de câmbio em torno de 5 é uma taxa razoável, tá? A inflação subiu, em parte porque o real se desvalorizou muito frente ao dólar, mas também teve um impacto do aumento do preço das commodities, quer dizer, então, quando você olha a série de preços de exportação do Brasil, isso disparou. Quer dizer, os produtores de soja do Centro-Oeste, eu vi que aqui nos comentários alguém falou que o agronegócio é o principal sustentáculo do Bolsonaro, por quê? Porque essas pessoas, usando a palavra do ministro Barroso, são pessoas com ciclo civilizatório incompleto, então elas não têm muita relação de causa e efeito, né? Então, elas acham que, como o preço da soja aumentou muito no governo Bolsonaro, logo o governo Bolsonaro é a causa de eles estarem ganhando muito dinheiro. Como se o governo Bolsonaro pudesse impactar no preço internacional da soja. Tá? Isso é realmente de uma estupidez inacreditável. Não, é wishful thinking, entendeu? Enfim, as pessoas querem acreditar nisso. Então, assim, quando eu vou para Mineiros, que é a cidade da minha mulher, no interior de Goiás, aí você passa pela cidade lá, Rio Verde, Jataí, tem aqueles cartazes dizendo apoiamos o governo Bolsonaro, não sei o quê, tal. Geralmente é alguma cooperativa de soja. Né? Porque eles acham que, como eles estão ganhando muito dinheiro no governo Bolsonaro, é por causa do governo Bolsonaro. Realmente é inacreditável, mas eles em breve vão cair do cavalo. Né? Como se Blairo Maggi não tivesse Vamos ver ano que vem o que lhes aguarda. Ou ano que vem, ou em 2023, quando o preço da soja despencar e quando começarem as retaliações comerciais, porque o Brasil não protege a Amazônia, eles vão ver qual é o custo econômico do governo Bolsonaro no bolso deles, que é a parte mais sensível do seu corpo. Como se Blairo Maggi não tivesse ganho dinheiro nos governos do PT, né? Ganhou e muito no ciclo das commodities, quando estava muito favorável. Vamos fazer uma última, então? Uma última rodada? Eu penso que terminamos com as questões. Eu gostaria de fazer uma questão baseada em uma conversa que nós tivemos. O professor Oreiro tem um hábito de convidar os alunos para um almoço, um jantar no último dia de aula, né? É uma gentileza que ele faz. Aí nós fomos e conversamos sobre muitos temas, foi muito bacana a descontração, né? Depois do sufoco que ele fez a gente passar. E lá pelas tantas ele falou sobre a questão da monarquia. E não se falava muito ainda da questão do Bolsonaro, tal. O professor Oreiro, até onde eu entendi naquele momento, era favorável. Aí eu lhe pergunto em tom assim curioso e para ouvir a sua opinião. Neste momento, dado que as pessoas que assumiriam a monarquia apoiam esse governo, têm essa mentalidade e lutam por ele, o que você pensaria de a volta da monarquia com este pessoal que viria a assumi-la, caso a gente seguisse o protocolo esperado, enfim? Eu não lembro dos Orleans e Bragança terem registrado propriedade intelectual da monarquia. Então, que eu saiba, não é propriedade intelectual deles. Reestruturaríamos. Eu estou dizendo o seguinte: você pode perfeitamente restaurar a monarquia no Brasil e não serem os Orleans e Bragança. Eu não vejo qual o problema. Simplesmente trata-se da escolha de uma dinastia. Como acontece, né, na história de outros países. Eu não vejo problema. Assim, os Orleans e Bragança não registraram propriedade intelectual da monarquia.
A palavra monarquia não tem propriedade intelectual. Então não há nenhuma necessidade de se, caso o povo brasileiro entenda que, para a separação entre Estado e governo, para evitar essas confusões que nós temos agora, tá? Do Bolsonaro disse, não fui eu, Bolsonaro disse que o Estado era ele. Não, a Constituição sou eu. Não, o Estado Luís sou eu, foi Luís XIV. Né? Ele diz, a Constituição sou eu. Então, para evitar esse tipo de coisa, você tem que separar Estado e governo. Né? Inclusive, na minha live de quarta-feira no Corecon, do Distrito Federal, eu apresentei 4 minutos daquele filme A Rainha, sim. Né? De 2006, em que a cena é o Tony Blair, né, que tinha acabado de ganhar as eleições, em 97, se apresentar a rainha para, enfim, formar um novo governo, né? E aí eles lá, todo cheio de si e tal, vou lá falar com a velha. Aí o Tony Blair está lá tal, e a rainha se senta e diz, senhor Tony Blair, o senhor é o meu 10º primeiro-ministro. O primeiro foi Sir Winston Churchill, que ficava sentado exatamente aí onde o senhor está, fumando o seu charuto. Ou seja, o que ela diz para ele é o seguinte, o Estado sou eu fico, você é o governo, vocês passam. Né? Então, eu acho que nós poderíamos perfeitamente ter um regime monárquico no Brasil e não ter nenhum Orleans e Bragança ocupando o cargo de imperador e rei do Brasil, que é o cargo que nós tivemos, quer dizer, o Dom Pedro I e Dom Pedro II era Rex et Imperator, rei e imperador. Então, eu acho que seria perfeitamente possível e não chamar nenhum desses malucos dos Orleans e Bragança. Tá? Na verdade, eu acho que eles nem querem, né? Porque se eles realmente quisessem, eles fariam como os Bourbons espanhóis, né? Que retornaram ao poder, e um dos conselhos que Dom Juan, que é o avô do atual rei, deu para o seu filho, Juan Carlos I, né, o rei emérito, né, foi o seguinte, a coroa na Espanha, a monarquia, só estará consolidada quando você tiver um primeiro-ministro socialista. Então, eles não eram essa direita. Assim, esses Orleans e Bragança, realmente, eles estão no Jurassic Park. Quer dizer, eles nem querem, eles só querem continuar sendo chamados de príncipe, Alteza Real, etc, etc. Por isso que eu digo, olha, volta à monarquia, manda esses caras pastar e o Senado Federal escolhe quem vai ser o outro imperador e vamos para frente. Assim, só para elucidar para as pessoas e para a gente aí finalizar, não tomar mais o tempo de todos, explica por que, eu lembro daquela conversa, né? Tanto é que marcou, até hoje eu lembro disso, né, do nosso papo. Por que você acha que a monarquia é um sistema melhor do que os outros? Eu lembro da resposta. Bom, será que eu vou lembrar da resposta? A ver. Não, então, veja bem, é o seguinte, eu acho que o parlamentarismo é a melhor forma de governo. Né? Bom, o parlamentarismo pressupõe a separação entre chefe de Estado e chefe de governo. Né? Bom, o chefe de Estado vai executar funções cerimoniais, ele vai ser o guardião da Constituição, vai representar o país no exterior, etc, etc. Não faz muito sentido você eleger um chefe de Estado. Quer dizer, aliás, ninguém sabe quem é o presidente da Alemanha. Quem é o presidente? Ele é eleito, mas ninguém sabe quem é. Né? O presidente da Itália também não sei quem é. Entendeu? Então, eu acho que você ter o Estado personificado, né? Você tem uma pessoa que personifica o Estado, eu acho que é bom. E que não é chefe de governo, e que ele pode ser, por não ser eleito, ser o chefe de Estado de todos os cidadãos. Isso. Ao contrário do chefe de governo, que ele foi eleito por uma parte dos cidadãos, não foi eleito por todos. Tá? O chefe de Estado não, ele tem que estar acima dessas disputas, entendeu? Até para poder arbitrá-las, quando for o caso. Quer dizer, certamente que neste caso, com o que está acontecendo hoje, se tivéssemos uma monarquia,
o imperador já teria demitido o Bolsonaro há muito tempo e convocado novas eleições. Tá? Então, eu acho que é isso. A resposta que você deu em linhas gerais, até onde eu lembro, é que é bem na linha que você falou, né? Você tem mais estabilidade, né? Porque, essencialmente, você tem uma pessoa que é o cabeça, né? O líder, o rei, a rainha, seja lá a condecoração, o nome que você queira dar como título, e você tem um governo que é transitório, né? Passa. Então, isso, ao longo do tempo, dá estabilidade, né, dá um mínimo de previsibilidade também, e ainda todas essas questões econômicas que a gente tenta tanto lidar, né, expectativas, incerteza e por aí vai. Essa resposta que você deu, e acredito que você pense da mesma maneira, cada vez aprimorando mais e compartilhando com nós esse teu conhecimento, esse bom humor aí, essa acidez própria tua. Com isso, eu também gostaria de deixar um recado a respeito de um formulário e certificado da palestra lá no chat. Quem tiver interesse, se inscreveu, né? Muito justo, legítimo, que requisite e assim que possível a gente vai enviar, tá bom? E com isso eu agradeço imensamente ao professor e amigo José Luiz Oreiro por estar aqui, né, com a gente, por esse papo ao mesmo tempo elucidativo, de muita qualidade, mas também com alguns momentos de descontração, que é importante. Numa sexta-noite, vale muito, né? Professor Oreiro, se quiser fazer seus comentários finais, somos todos ouvidos. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, né, numa sexta-noite. Eu agora, depois dessa palestra, irei jantar, tomar meu vinho, afinal de contas, né, ninguém é de ferro, tá? Mas, bom, eu espero que todos fiquem bem durante esse período de pandemia. Aqueles que eventualmente tenham perdido amigos ou familiares, fiquem com as minhas condolências, que Deus os abençoe e os conforte nesse momento difícil, né? E serenidade, né? Nesse momento. Não vai ter golpe de Estado, Bolsonaro não vai ganhar, ele só está estribuchando, entendeu? Simplesmente, como diria Winston Churchill, agora é só a questão do emprego adequado de uma força esmagadora. Vamos deixar a natureza agir por conta própria. Né? A economia, até as eleições de 2022, vai estar em frangalhos. Não há a mais remota possibilidade do Bolsonaro ter uma candidatura competitiva. Tá? E não existe clima internacional para golpe de Estado. Não, o Trump perdeu. Quer dizer, os Estados Unidos não estão apoiando o golpe de Estado, aventuras. Acho que isso foi decisivo, hein? Eu comemorei a vitória do Biden. Foi a primeira vez que eu assisti a apuração de votos. Eu nunca dava bola para a apuração de votos dos Estados Unidos. Lá, sabe, quer que se dane, ganha qualquer um. Entendeu? Mas nesse caso, não. Nesse caso, eu realmente acompanhei. Tá? Assim, os grandes empresários brasileiros, né, os que, parafraseando o ministro Barroso, passaram por um ciclo civilizatório completo, né, não estão apoiando o Bolsonaro, a grande mídia não está apoiando o Bolsonaro, o Centrão... Daquele jeito de sempre, né? Já está começando a sentir nada de novo no cheirinho de queimado, já estão começando a sentir, eles já estão Amazônia. Opa, peraí, eu acho que o Lula é um cara legal, entendeu? Então eles em algum momento vão pular fora do barco. Lógico que ainda vão tirar mais uns trocados do Bolsonaro, mas e que é nosso, no caso, mas vai acabar, né? Vai acabar, nós vamos passar por isso, e aí vamos ter que reconstruir o Brasil. Tá? Essa vai ser a tarefa que cabe aos jovens que estão nos assistindo. Exatamente. Isso, eu me despeço. Boa noite a todas e todas. Que Deus abençoe este país. Amém. Então, agradeço a todos, encerramos. Eu agora, como professor Oreiro, irei jantar, mas como estou no Piauí e em Teresina, vai ser a base de carne de sol, doce de bacuri e cajuína, a bebida típica aqui do estado. Um abraço a todos, um excelente fim de semana, e nos vemos em breve. Tudo de bom. Ok, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.